Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Estamos aqui hoje para fazer uma retrospectiva, do segundo semestre. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo, destacando tópicos que nós entendemos que há uma incidência enorme aí nos principais vestibulares. Ok? Então, do mesmo jeito que nós fizemos no encerramento do primeiro, nós estamos fazendo agora, encerrando o segundo semestre. Então, vamos lá. Nós começamos o semestre com os números recém-publicados do chamado Censo 2022. Então, só para lembrar, o IBGE faz o censo de 10 em 10 anos. Em 2020, obviamente, com a pandemia, não foi possível. Em 2021, quando vários países fizeram o censo, nós não, por falta de recursos financeiros, e aí deixamos para 22. Agora, por que tem o nome Censo 22? Porque a coleta dos dados se deu em 22. Na verdade, uma parte foi coletada esse ano aqui também, mas a maior parte o ano passado. Então, agora, no meio desse ano, o IBGE começou a publicação, como os dados foram coletados em sua maioria em 22, Censo 2022. Ainda, o IBGE ainda tem números para divulgar, tá? Mas o que mais chamou a nossa atenção? O número total da nossa população, chamada população absoluta. Nós tínhamos previsões mais antigas, que falavam que a nossa população girava em torno de 215 milhões. Assim que começou a coleta de dados, de porta em porta, o IBGE atualizou e falou que não, nós temos só 208 milhões. E quando os dados foram coletados, olha a surpresa, 203 milhões de habitantes. E esse gráfico aqui mostra, tem duas informações importantes. A população em número absoluto, que está aí em laranja, no censo 2010 era 191 milhões, e imaginávamos 215 milhões em 2020. Olha o erro, e em 2022, constatamos só 203 milhões. E o gráfico, o azul, a curva em azul, mostra a velocidade, a taxa de crescimento, crescimento anual, crescimento vegetativo, que já foi de 3% e hoje é de 0,5%. Meio assim, digamos, ao longo desses anos, de 2011 a 22, o crescimento médio foi de 0,5%. Mas como sabemos que ele está caindo, então com certeza hoje está abaixo de 0,5%. E uma outra coisa, fora essa queda da velocidade de crescimento da população e, consequentemente, envelhecimento, uma outra coisa que nós já apontávamos era o crescimento das cidades médias e que as cidades, as grandes, as metrópoles, até as regiões metropolitanas, que vai além da metrópole, já não crescia na mesma velocidade. E agora chegamos a essa constatação, mais do que imaginávamos. As cidades médias estão crescendo muito mais, ao ponto de algumas metrópoles já estarem diminuindo. Então, assistam lá o programa que nós gravamos em agosto, que eu trago lá uma série de cidades, a exemplo do Rio de Janeiro. São Paulo não, São Paulo cresceu nesses anos, mas cresceu muito pouco. Agora o Rio de Janeiro já encolheu. Uma outra característica que nós constatamos aí. Importantíssimo, hein? Um evento muito importante que ocorreu em Belém, a chamada Cúpula da Amazônia. A ideia é mostrar para o mundo que os países amazônicos eles têm uma proposta, e que, óbvio, os países desenvolvidos podem muito bem colaborar financeiramente, podem estimular de uma maneira ou outra, mas nós temos competência para cuidar da Amazônia. Isso mostra um protagonismo nosso, isso é muito importante. Tá? O Macron, a Guiana Francesa, embora não seja um país membro da Cúpula da Amazônia, o Macron podia ter mandado um observador, chato um negócio desse. Parece meio picuinha aí entre chefes de Estado. Mas, o importante é uma articulação entre esses países, buscando um projeto de maior sustentabilidade para a região. E é uma espécie de prévia, prévia do que vai acontecer em 2025,
Em 2025, o Brasil vai sediar uma COP. O Brasil está bem aí no roteiro da diplomacia. O ano que vem vai ter a reunião do G20, né, que vai ser no Brasil, e no outro ano vai ser a COP de Belém, já está com o endereço já definido. Depois, tivemos também um ponto importante, que foi a reunião dos BRICS, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se reúnem anualmente. A reunião desse ano ficou combinado o quê? A entrada de novos países membros para esse grupo. Lembrando que os BRICS não formam um bloco econômico, e sim a cooperação entre os países membros. Então, existem mais de 40 países pedindo para entrar para essa instituição. Então, tivemos agora os 6 países que estão aqui, né? Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Complica um pouco, a gente sabe, né? Sabe do posicionamento do Irã, é uma república teocrática, sendo que, sabendo que pela Europa ou os Estados Unidos há uma certa oposição com o regime iraniano, né? Mas, ao mesmo tempo, a China é outra ditadura, a Rússia é outra ditadura também. A Arábia Saudita é uma ditadura ferrenha, né? E foi interessante isso, porque nós conseguimos botar no mesmo balaio aí Arábia Saudita e Irã, que são países rivais, né? Bom, mas já tem Índia e China, já comentamos isso aqui. Há uma rivalidade diplomática aí enorme, tanto que esses dois, Índia e China, eles só conversam diplomaticamente quando o assunto é BRICS, mais nada, né? E agora, Irã e Arábia Saudita. O governo americano não gostou nada disso, né? Dessa integração aí maior, né? Agora, a Argentina está na lista aqui. Será que vai entrar mesmo? Porque foram aceitos, mas se tornarão integrantes do bloco, que é um bloco de integração, como eu disse, não comercial, só o ano que vem. Agora, tem eleições, né? Esse domingo, primeiro turno, e ficou em segundo lugar o candidato Javier Milei. Ele liderou as prévias, né, que é uma espécie de primeiro turno não oficial. E ele estava, né, havia chance de ele ganhar no primeiro turno. A contagem lá para uma vitória no primeiro turno é um pouco diferente daqui, mas existia essa chance. Mas ele ficou em segundo lugar. Agora, não sei, eleição é aquela coisa, né? Por que eu estou dizendo? Porque se ele for eleito, o mês que vem, acho que é dia 19, se não me engano, se ele for eleito, ele já disse que o país está fora dos BRICS, não vai entrar, e está fora do Mercosul, inclusive. Para nós, isso não é algo assim muito assim, né, tranquilizador. Nós temos muitas exportações de produtos industrializados para a Argentina e isso não seria nada interessante para nós. Mas vamos ver, vamos acompanhar. Tá? O que mais? Vimos a tragédia que foi o terremoto do Marrocos e nem deu tempo, né? Já veio um outro terremoto, dessa vez no Afeganistão. E deem uma recapitulada, assistam essa gravação. Importante lembrar alguns termos, né, aí utilizados para interpretar melhor os terremotos, né, a escala Richter, o que é o epicentro, como aparece aí na figura à esquerda, né, mapa, não tem escala. Então, o que é o epicentro, o que é o hipocentro, aquele lance lá da distância do epicentro para as áreas urbanas, qual é a qualidade da engenharia, a profundidade, né, de onde ocorreu, onde a energia foi liberada em si, que é o hipocentro. Tem algumas variáveis aí que podem fazer um terremoto provocar um número maior ou menor aí, tudo de perda, né, de vidas. E o Afeganistão, que já vive uma tragédia, que é a volta do Talibã. O Talibã, nesse mês de setembro, foi em agosto, porque o Biden antecipou. Foi, então, em agosto agora, 2 anos isso. Foi em agosto de 2021, a retirada das tropas americanas, e aí os Talibã voltaram ao poder e, novamente, estão imprimindo aquele governo de terror, né?
sobretudo para as mulheres, e para quem não segue o Islã, como eles acreditam que é a única maneira para a salvação e tal. Mas o Talibã, então, voltou ao poder após 20 anos, foi em agosto de 21. Então, agosto de 22 e 23. Então, há 2 anos, né, dos horrores que a população já sofre, e somado a isso, um terremoto de grande magnitude. Né? E também falamos sobre aquela expectativa, né, volta ou não volta. Claro que para esse ano não tem mais jeito, né, porque o horário de verão ele entraria em vigor no terceiro final de semana de outubro, iria até o terceiro final de semana de fevereiro. Né? Foi assim nos últimos anos. E aqui temos um anúncio do término do último horário de verão. Né? O Bolsonaro foi eleito em 17, né? Então, em 17, ainda, né, o governo Michel Temer, foi o último horário de verão que encerrou em fevereiro de 18, cumprindo uma promessa de campanha, acabou o horário de verão. Nós vimos aqui que, tecnicamente falando, não faz mais sentido, né? Principalmente pela mudança do pico de consumo de energia. Quando o pico de consumo se dava por volta das 18 horas, era interessante estar com 1 hora a mais no relógio. Como o pico de consumo agora é no meio da tarde, por volta aí das 15 horas, principalmente com equipamentos de ar-condicionado, e a mudança da iluminação para LED e chuveiro a gás e tal, então hoje já não faz muito sentido. Né? O horário de verão, tecnicamente, a economia que ele rende, né, é muito transtorno e economia não é lá grande coisa. Agora, sabemos, né? Sabemos que tem alguns setores, como o comércio de rua. O comércio de rua que é a volta do horário de verão. Por quê? Porque, infelizmente, pela violência, né? Começou a escurecer, ninguém mais quer fazer compra pelas ruas. Acaba meio que nos forçando para shopping, hipermercados. E o setor de bares, né? Bares e restaurantes, é óbvio, porque quando é horário de verão, dá aquela estendida aí no happy hour, né? Mas por questões técnicas faz sentido mesmo acabar com o horário de verão. Há uma pressão e o governo diz que para o ano que vem podemos conversar sobre o assunto. E terminamos falando, né, da tragédia que agora aí varre a faixa de Gaza. Nada pode justificar o terrorismo praticado pelo Hamas no dia 7 de outubro, 7 de outubro de 2023. Entra para a história de Israel com o maior número de óbitos de uma só vez. Se pegar os últimos 20 anos de conflito, morreram 1.200 israelenses. Só no sábado, dia 7, foram 1.400. Né? Quando mais de 1.000 homens do Hamas, eles saíram da faixa de Gaza, eles pularam o muro, a cerca, derrubaram a cerca e atacaram a população que vive no entorno. Né? E, lógico, veio a resposta do exército israelense e do lado palestino já passa aí de 5.000 mortos, e o cenário não é dos melhores. Né? Bom, mas é isso. E assim encerramos o nosso semestre. Beleza? Gente, espero que tenha aí, né, colaborado de alguma maneira. São temas relevantes, podem, né, lógico, buscar muitas outras fontes, mas é uma maneira aí que a gente encontra para trazer para vocês o que em aula certamente não daria tempo. Ok? Gente, muito, né, boas provas aí, bom fim de ano, mas sobretudo boas provas para todos vocês. Um beijão aí para todo mundo, até mais. Tchau.